O papel da mulher na igreja. Tudo que estudar nessa lição não tem nada a ver com as religiões que inventam e criam suas doutrinas religiosas. Para nós, a escola da Bíblia só interessa o que a Bíblia diz. Então, é na Bíblia que nós estudaremos, então, o papel da mulher na igreja. Nós temos aqui dois exemplos, um machado e uma colher. A função do machado, cortar lenha. A função da colher, para comer. Você não come com o machado. E você não corta lenha com a colher. Você não guarda o machado no armário das gavetas. E também você não guarda as colheres nas caixas de ferramenta. Cada um tem sua função distinta e cada um desenvolve, então, para aquilo que foi criado. O homem e a mulher também, Deus criou duas naturezas distintas. O homem e a mulher têm naturezas bem diferentes, natureza física e sexual totalmente diferentes, natureza emocional também totalmente diferentes. Homem e mulher, cada um com uma natureza criada por Deus para desenvolver os planos de Deus para a humanidade. Assim, Deus criou, então, homem e mulher. Deus criou homem e mulher separadamente e planejou papel especial para cada um. Assim, homem e mulher podem servir e glorificar a Deus em seus campos de ações dado por Deus. Então, veja o que Deus determinou. A missão do homem é ser o cabeça da esposa. Assim, Deus determinou, em 1 Coríntios 11, versículo 3, Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que quer dizer ser o cabeça da esposa? O apóstolo Paulo explica em Efésios 5:23 o que quer dizer o marido ser o cabeça da esposa. Ele diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Cristo salvador do corpo da igreja. Então, o marido é comparado com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da esposa. Então, o que quer dizer isto? Não é pé no pescoço, comando, escravidão, é amor, um amor fraternal, um amor que cuida, que protege e dá toda segurança para a esposa. Isso é ser cabeça, não é ser comando, é cuidar, proteger em todas as situações. Ser o cabeça da esposa. Paulo continua em Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, a função do marido no papel do casamento é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja, dando a sua vida, morrendo para a igreja, para que a igreja fosse, então, santificada, fosse reconhecida por Deus. Esse é o papel do marido no casamento. Amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. É uma função que é dada para o homem, para que a mulher sinta proteção e segurança no casamento. A missão da mulher no casamento. Cada um tem o seu papel. No 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A submissão aqui não é escravidão.
A submissão aqui é aceitar o amor do marido, é aceitar o cuidado do marido, é aceitar a proteção do marido, reconhecer que ele é esse homem dado por Deus, respeitar, cuidar do marido, fazer-lhe o bem em todo momento, assim como Cristo o faz com a igreja. Então, o papel do marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. O papel da mulher é submeter ao marido, assim como nós submetemos a Cristo. E nós submetemos a Cristo, nós não somos escravizados, não. Nós somos amados, respeitados e protegidos por Deus. Esse é o papel de cada um. Em 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação e bom senso. Então, esse é o papel, a missão da mulher, gerar vidas, gerar filhos, procriar. Essa é a função dada para a mulher que tem a proteção do marido. 5:22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. O papel da mulher no plano de Deus. Submeter ao amor, ao cuidado, ao respeito, à proteção do marido. Reconhecer como o papel dela no plano de Deus. Ainda no plano de Deus, do lar. Tito 2:3-5. As mulheres se sujeitam ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, essa submissão da mulher ao marido, a palavra de Deus não será difamada como é hoje. Em 1 Pedro 3:1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Então, a mulher, esse é o papel dela, sujeitar ao amor do marido. Continuando em Colossenses 3:18, esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. As mulheres mais velhas sejam orientadas para ensinar as mais novas a serem submissas aos seus maridos. Então, esse é o papel da mulher, submissão ao marido. Em que situação? No amor do marido, na proteção do marido, no respeito do marido, ser submissa, reconhecer que ele é o cabeça, é ele que deve prover, é ele que deve dar segurança em tudo no lar. As instruções bíblicas são muito claras sobre o papel da mulher nos planos de Deus. Então, as mulheres devem submeter-se aos seus maridos. Essa submissão não indica inferioridade, de maneira alguma, perante Deus, não. Mesmo Jesus submeteu ao Pai. Jesus submeteu ao Pai dele, fez a vontade do Pai dele. Entretanto, ambos, pai e filho, participam igualmente da natureza divina, no lar, na igreja, na sociedade em geral. Então, Cristo submeteu ao seu Pai. Por quê? Porque o Pai o amava, porque o Pai o protegia. E ele submeteu ao seu Pai. O papel da mulher na igreja. 1 Coríntios 14:34. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas ser submissa como também a lei o determina. Então, conforme a instrução da Bíblia, as mulheres não devem fazer mensagens, pregações, a mulher não deve direcionar o culto de adoração a Deus. O tipo de fala que é mencionado nesse contexto é dirigir-se a toda a congregação, tal como é feito por alguém que está dirigindo alguma parte do culto. Então, essa parte na adoração, na reunião de adoração, a mulher não atua. A mulher fica em silêncio. Continuando ainda sobre a mulher na igreja, em 1 Timóteo 2:11-12, a mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permite que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem,
e seja, porém, em silêncio. Condição da mulher na igreja: em silêncio. Não ensine. Não exerça o serviço do homem. É isso que a Bíblia ensina. E nós não podemos ficar, então, contra a palavra de Deus. Aceitar o ensinamento que a Bíblia nos dá. Então, qual o papel da mulher na igreja? A orientação bíblica é que a mulher não seja pastora e nem apóstola e nem bispa, e não se manifeste durante o culto de adoração em direção à plateia. Mas não impede que a mulher exerça várias atividades. A Bíblia não impede a mulher evangelizar pessoas. Não impede. Podemos ensinar as pessoas, orar pelas pessoas. A Bíblia não impede. A Bíblia não impede visitar pessoas. A Bíblia não impede as mulheres fazerem reuniões de adoração, de orações. A Bíblia não impede as mulheres ensinar as crianças na escola dominical. O que a Bíblia orienta é que no culto de adoração a mulher não exerça nenhuma função, porque essa função é dos homens, dada ao homem. Observe nessas passagens, a Bíblia trata somente com homens para cuidar da igreja. Veja bem, preste atenção no que a Bíblia diz. Desliga da religião. Atos 14, 23. Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, foi orientado nos Gálatas, na região dos Gálatas, a eleger presbíteros, homens. Tito em 5, Paulo deixou Tito em Creta com uma função, constituir presbítero em cada cidade, e não menciona a mulher. Atos 17, mandou Paulo a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo chegou em Mileto, não podia ir até Éfeso, e ele mandou chamar os presbíteros da igreja, somente homens. Filipenses 1:1, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele saudou os bispos da igreja em Filipos, e não havia mulheres. Atos 20, 28, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja. Então, homens e não mulheres. 1 Pedro 5, do 1 ao 3, Pedro está orientando os presbíteros que eles deveriam, então, pastorear o rebanho de Deus. Então, Pedro está falando com os homens. E Pedro também diz que ele era um presbítero, além de um apóstolo. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, Paulo instrui Timóteo, que está em Éfeso, para a escolha de presbíteros ou bispos, e não menciona sobre mulheres. Em Tito também, novamente, quando Tito está em Creta, para a instrução da escolha de presbíteros e não homens. Em Atos 1 e 13, quando Jesus subiu ao céu, então menciona os 12 apóstolos e não menciona as mulheres. A Bíblia não se refere à mulher nessa função de pastorear ou de ser apóstolo. Não, a Bíblia não orienta. É ela que é a nossa segurança, ela que é a nossa bússola, ela que é a nossa direção, somente a Bíblia. Então, você observa o que a Bíblia diz e não o que a religião diz. Pastoras, não existe essa função na igreja. Não existe. Não é porque é mulher do pastor que é pastora, também não. O pastor é somente o homem. E também a palavra pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. Então não tem nenhuma hierarquia na igreja. Ninguém é melhor que ninguém. Então não temos na Bíblia pastoras. O que apresentamos em toda essa lição está comprovado na Bíblia. Nossa base e segurança naquilo que nós falamos. Nós nunca vamos falar algo que não está na Bíblia. Eu sei que isso as pessoas não gostam, as pessoas ficam bravas, as pessoas é feita lavagem cerebral naquilo que a doutrina prega, mas nós não seguimos isto. A nossa base é somente o que a Bíblia fala. Acreditamos que vai vir muitas ideologias religiosas, doutrinárias, com o seguinte argumento para justificar as suas regras. Acreditamos disso. O mundo mudou.
Não estamos na mesma época, os mesmos costumes. Hoje temos os movimentos da libertação feminina. Não existe discriminação social de homem e mulher. Foi uma posição do apóstolo Paulo, porque ele é muito machão. Assim por diante. Vão falar, com uma justificativa e tal. Só que em Hebreus 13:8, a Bíblia diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo para sempre. Não muda. Aquilo que ele falou no primeiro século é até hoje. A sociedade muda, as coisas mudam, a tecnologia muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. Permanece para sempre. Não tem mudanças. Deus não muda, de forma alguma. A palavra também não muda. A igreja também não muda. A igreja não deve fazer aquilo que agrada. Os religiosos, sim, é que mudam. E mudam por causa dos seus próprios interesses. Por causa de títulos, dinheiro, mudam tudo. Mas a Bíblia permanece para sempre. Satanás usa a mesma estratégia que usou com Eva para fazer os religiosos não aceitar a palavra de Deus como autoridade máxima. Satanás usa os religiosos da mesma forma como ele usou Eva. Gênesis 3:2 respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e não tocareis nele, para que não morrais. Esse é o mandamento, e Eva era ciente disto. Mas Satanás faz esse trabalho. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, Eva, porque Deus sabe que no dia que dela comer, certamente vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás induziu Eva naquilo que ela acreditava, na palavra de Deus. E ele disse: você está sendo enganada por Deus. Não tem problema se você comer. Coma para você ver. E a mesma coisa os religiosos dizem hoje. Então, os religiosos criam cargos, títulos, pastoras, bispas, apóstolas, e nem o feminino no original, não tem o feminino no original grego. Não tem o feminino. Mas os religiosos criam e inventam tudo isso. Em toda a história da nova aliança, Deus sempre escolheu o homem para cumprir e cuidar da sua igreja. Ele escolheu os apóstolos para iniciar sua igreja e escrever a nova aliança. Ele orientou através do Espírito Santo, elegeu os presbíteros ou bispos para pastorear a igreja de Deus, e não mulheres. E também orientou, através do Espírito Santo, a igreja a eleger diáconos para servir materialmente a igreja. Então é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia manifesta. A vontade de Deus. Ele então deu esse papel para o homem e não para a mulher. E se nós fizermos ao contrário daquilo que Deus ordenou, então terá um justo castigo. Nós já vimos várias passagens em João, 2 João, versículo 9, aquele que ultrapassa a doutrina não tem Deus. Apocalipse 22, então, se fizermos qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Para tanto, o que nós precisamos fazer é observar a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos aceitar a palavra e não a religião.